mais um parceiro, né, e mais um amigo de longa data, o Tiago Valente, para iniciar o lançamento do movimento Viva a Água Baía de Guanabara e também apresentar todos os atores e todos os participantes dessa nova etapa. Tiago, achei você aqui. Bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua e boa sorte. Obrigado, Peron. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Primeiro, parabenizar mais uma vez pela temática, e pela qualidade aqui dos atores que estão reunidos nesse final de ano. Acho que também bacana a gente fechar o ano, com um evento de peso, falando de sustentabilidade, focado aí na década dos oceanos, na economia azul. Então, muito obrigado aí por ter confiado na Fundação Grupo Boticário como parceira aí nesse processo. Então, para o lançamento hoje, nós pensamos em uma coisa bem fluida. Aí eu queria reconhecer primeiro todos os nossos parceiros aqui, que ao longo desse ano vieram construindo, conosco aí a estratégia, o planejamento, a governança desse movimento. Então, vou rapidamente aqui apresentá-los. A gente está aqui com a Cristiane Bernardo, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. Marie Kemoto, gerente de desenvolvimento territorial do INEA, nossa grande parceira aí desde o início, aí com o Oasis Lab e outras frentes, Marie? Seja bem-vinda. João Bernardo Casalho, do Sistema B Brasil, nosso querido JB. Eline Martins, eu não sei, a Eline estava em deslocamento, não sei se ela conseguiu chegar, mas de todo modo eu já apresento ela. E a Eline Martins também, nossa parceira do Instituto Manise. Lídia Aguiar, querida Lídia aí da Firjan também, nossa, acho que temos um caminho aí também longo aí desde 2019 junto da Firjan. E o nosso querido Ricardo Piquet, diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Sejam bem-vindos. Eu acho que o nosso papel hoje aqui como eu comentei, é muito um momento de celebração e também de colocar aí próximos passos, Eu vou conectar na fala do André, uma coisa que eu acho bem importante, Em 2019, quando nasceu esse processo, que se baseou muito na inovação, e a inovação não acontece sem que as pessoas estejam abertas a que isso ocorra, Então, acho que foram encontros muito ricos dentro da Casa Firjan, em que a gente conseguiu, de fato, viabilizar 7 projetos envolvendo aí, 65 organizações multissetoriais, e esse processo evoluiu para um movimento, e que no mesmo ano de 2019 o movimento Viva Água nascia, aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, eu tive a oportunidade, junto com o nosso time, Ju, Anki, todo o time da Fundação se envolveu muito nesse processo, que obviamente teve um caráter muito parecido, Nós conseguimos juntar diversas instituições aqui que atuam em prol da segurança hídrica em Curitiba, região metropolitana, e ao mesmo tempo que surgiu o Oasis Lab, surgia o movimento Viva Água Rio Miringuava, que é um dos rios que nos abastece. E inspirados, então, em todo esse movimento, na cooperação, na junção de forças, no desenvolvimento de instrumentos financeiros também para viabilizar tudo isso, ao longo de 2020, nós entendemos que seria um bom desafio, na verdade um desafio bem maior, de uma bacia hidrográfica muito relevante, de um cartão postal do Brasil com diversos desafios socioeconômicos, mas que todos vocês aqui, os parceiros que estão aqui presentes com a gente hoje, toparam esse desafio, e a gente chegou agora ao final do ano, de fato, com um planejamento estratégico muito robusto, muito consistente, uma teoria de mudança que orienta uma visão de impacto para os próximos 10 anos. Então, nós estamos falando de ações de curto prazo, nós estamos falando aqui de ações de médio e longo prazo que vão, obviamente, precisar do envolvimento de diversas instituições. Então, o movimento ele começa aqui hoje publicamente com os parceiros estratégicos, mas existem aí mais de 50 organizações que já estão co-criando, trazendo projetos, trazendo ideias, e a partir do ano que vem o nosso desejo é realmente colocar isso no chão. O movimento Viva Água, então, ele surge nesse contexto da segurança hídrica, da adaptação, da resiliência às mudanças climáticas, e com uma vertente muito forte, focada no desenvolvimento, e no empreendedorismo social de impacto positivo. Então, como é que a gente, a partir de estratégias de conservação, de recuperação, de manejo sustentável, gera realmente oportunidade de desenvolvimento, de renda, de emprego, e para que ao final desses 10 anos nós tenhamos conseguido mexer alguns ponteiros em relação aos desafios socioeconômicos da Baía de Guanabara, promovendo uma governança mais fortalecida, um ambiente de cooperação, porque eu acho que
em todos os momentos da história que a nossa sociedade cooperou, nós tivemos sucesso, né? E nos momentos em que nós não cooperamos, nós entramos em conflito. Então, acho que o grande chamado aqui hoje é para que a gente faça esse momento da história um momento de junção de forças e de cooperação. Já passando, então, eu queria fazer a primeira rodada de perguntas. Aqui hoje vai ser muito mais um bate-papo aqui, né, com os nossos parceiros estratégicos. Queria chamar a Cris, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica, para contar um pouquinho, né, Cris, como é que você enxerga aí, né, a participação do Comitê de Bacia. Primeiro, agradecer, né, eu acho que é um ator que não tem como não estar, né, dentro da governança desse movimento, já que a gente está falando de água, estamos falando de política, de recursos hídricos. Eu queria, Cris, que você comentasse um pouquinho, né, nesse contexto agora da segurança hídrica, das mudanças do clima, como que você, né, enxerga a situação atual aí da bacia, né, da bacia hidrográfica, e como que a questão da governança das águas, né, se pluga no movimento, entendendo, né, esse fórum de ampla participação, né, dos diferentes setores, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, bem-vinda, Cris, queria ouvir um pouquinho de você aí sobre esse ponto. Cris, acho que o teu microfone tá no mudo ainda. Isso. Agora deu certo. Desculpa. Bem-vinda, Cris. Obrigada, desculpa. Obrigada, Tiago, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui hoje, em nome do Comitê Baía de Guanabara, no lançamento desse movimento, que foi iniciado, né, estava envolvido desde o início, através do nosso ex-presidente, Marcos Lacerda, que eu agradeço imensamente por fazer essa ponte com o Tiago, para que a gente pudesse permanecer, né, junto de vocês e chegar nesse momento tão importante desse lançamento. O Comitê Baía de Guanabara, ele tem como missão integrar os esforços do poder público, dos usuários e da sociedade civil, né, para soluções regionais de proteção, conservação e recuperação dos corpos de água, e viabilizando o uso sustentado dos recursos naturais, a recuperação ambiental e a conservação desses corpos hídricos, quanto aos aspectos de quantidade e qualidade das águas da Baía de Guanabara. São muitos os desafios, né, que o Tiago já até levantou a bola para mim, e principalmente no que tange a enorme quantidade de esgoto que ainda é lançada na Baía de Guanabara diretamente ou nos rios que desaguam na Baía de Guanabara, então indiretamente vão parar na nossa Baía de Guanabara, né? Isso é um maior dos desafios. E um dos principais instrumentos de gestão que existem, né, criados pela nossa legislação ambiental, são os planos de bacia, né, que são instrumentos de planejamento, que servem para orientar, particularmente, a atuação dos gestores, né, e aqui nós estamos entre gestores de recursos hídricos, no que diz respeito ao uso, à recuperação, à proteção, à conservação e o desenvolvimento dos recursos hídricos, e mais amplamente à sociedade em geral, né, porque a gente também tem que fazer chegar à população em geral a situação que nós temos, né, e de que forma elas podem contribuir nas suas ações individuais ou coletivas para a melhoria da qualidade, principalmente das nossas águas. No momento, o Comitê Baía de Guanabara está fazendo uma revisão do seu plano de bacia, né, incluindo, inclusive, a parte dos sistemas lagunares, que no documento atual ainda não fazia parte. Você vê como é importante, né, você revisar os documentos para que sejam abraçadas, né, incorporadas mais áreas, né, que, principalmente aqui no Comitê Baía de Guanabara, que nós temos 4 subcomitês que envolvem sistemas lagunares, né, não só propriamente a Baía de Guanabara. Então, a gente também tem que visualizar essas outras áreas que estão no entorno da Baía de Guanabara. E o conteúdo desse plano, ele contempla a elaboração de um diagnóstico da bacia, com vista justamente à elaboração de um balanço hídrico, né, que é a bacia que nós temos, né. Para começar a pensar em melhorar, o que fazer, a gente tem que ver primeiro o que nós temos, que é a bacia que nós temos, que é um prognóstico composto por cenários elaborados a
a partir de um conjunto de projeções, estabelecendo tendências de oferta e demanda, com vistas à identificação de um cenário ideal. E aí, nesse cenário ideal, a gente teria a bacia que queremos, né? E de um cenário de referência, com metas progressivas definidas em um horizonte de planejamento factível, com um potencial de negociação e articulação da bacia, que aí sim é a bacia que podemos ter, né? Então, a gente tem que ver o que nós temos hoje para começar a articular o que nós queremos e para ver de que forma a gente pode chegar ao que podemos ter, né? Porque nem sempre o que queremos é o que podemos ter. Então, a gente tem que chegar nesse equilíbrio para poder alcançar esse cenário que seria o mínimo do ideal, né? Então, para alcance desse cenário de referência do plano, são estabelecidas metas de racionalização do uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, traduzidas em um plano de investimento que considera ações estruturais e estruturantes para aumento da oferta de água de uma bacia. Então, diante dessas questões que a gente tem, né, como missão e como objetivo, a gente vê a forma como é importante para o Comitê de Bacia estar como um dos atores no movimento Viva Água. Então, é fundamental que a gente, através desse movimento, possa alcançar nossos objetivos, dando mais visibilidade à Baía de Guanabara, buscando novos recursos para a nossa Baía de Guanabara, através de projetos de todo tipo, e principalmente também com a questão da educação ambiental, né? Porque a gente não esquece, a gente está pensando na qualidade, na quantidade, mas a gente não esquece de trabalhar a educação ambiental, que é fundamental para que a gente tenha um maior envolvimento da população do entorno. É isso. Muito obrigado, Cris. Eu acho que, primeiro, né, nós ficamos muito felizes dessa oportunidade, realmente, né, de apoiar na consolidação, né, dessas metas e colocar esse plano de bacia realmente no chão, né, executá-lo, priorizá-lo. Então, nosso convite foi justamente por isso, né? Eu acho que essa fala inicial, eu diria que quase como um grande guarda-chuva, né? A gente se orientar realmente por políticas públicas, e acho que o Brasil tem essa vantagem, né, de ter uma política de recursos hídricos muito forte, ter comitês que estão sendo estruturados, embora o Comitê da Guanabara seja novo, a gente vê uma energia muito positiva, né, muito forte. Eu tive a oportunidade de ser sabatinado aí nas plenárias do comitê, e, né, muita dúvida, muita pergunta, mas todo mundo reagindo, né, muito positivamente à ideia, né, de a gente formar uma governança mais ampla e poder, de fato, tirar esse plano, né, do papel, né? Então, conte conosco, acho que o movimento está aqui para isso. Eu queria, antes de passar para a Marie, acho que seria bom até para a Marie reagir à minha pergunta de uma forma também já mais inspirada, né? Nós temos um vídeo institucional do movimento muito curto, acho que materializa um pouco da fala da Cris. Embora nós tenhamos grandes desafios, acho que o vídeo buscou aqui uma agenda positiva, mostrar que a Baía de Guanabara ainda tem vida, tem biodiversidade, tem como ativar uma economia regenerativa para esse território, né, com base em relações mais justas também com essas comunidades que vivem aí, em todo esse capital natural que pode ser tangibilizado, né, e traduzido em geração de valor para a sociedade. Então, vou pedir para a organização colocar o vídeo e depois eu volto com a Marie com mais uma pergunta. Marie. A Baía de Guanabara é o coração da região metropolitana do Rio de Janeiro. E como todo coração, a Baía pulsa a vida e faz isso através da água. Água que conecta 17 municípios e 7 milhões de pessoas. Água que mantém a Baía viva, que vem dos manguezais, dos rios que nascem na serra, na Mata Atlântica. A Baía vive na natureza e vive com as pessoas. Vive no pescador artesanal, na agricultura sustentável, na restauração ecológica, no turismo e nos atrativos naturais e na proteção da natureza. Vive no empreendedorismo e na economia verde. E
para manter toda essa vida em movimento, promover a qualidade de vida, preservar o meio ambiente e nutrir o desenvolvimento social e econômico, unimos forças através do movimento Viva Água. Ele chega à Baía de Guanabara para investir na natureza como solução, por meio da conservação da biodiversidade, do apoio ao empreendedorismo sustentável, da implementação de infraestrutura natural e cadeias produtivas sustentáveis para a segurança hídrica. Com ações que ampliem a resiliência costeiro-marinha, conectando iniciativas e instituições de diversos setores e envolvendo cada vez mais pessoas. Porque cuidar da natureza é cuidar da vida. E porque acreditamos que, se trabalharmos juntos, podemos fazer a Guanabara pulsar ainda mais forte. Movimento Viva Água. Cuidar da Baía de Guanabara é proteger a vida. Bom, acho que saímos já, né, mais inspirados e vendo soluções possíveis. E Maria, esse vídeo eu acho que representa muito também da tua visão, tanto como pessoa, a gente já se conhece há um tempo, mas eu acho que você carrega uma agenda muito importante, né, desse tema de soluções baseadas na natureza, as políticas, né, relacionadas a recursos hídricos, programas de PSA. A gente sempre te admirou muito e somos muito gratos aí em tê-los, né, ter o INEA também compondo a governança desse movimento. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre essa agenda de soluções baseadas na natureza e como que você vê que o movimento Viva Água potencializa isso, né? Quais são as oportunidades aí que você está enxergando também para a gente somar as nossas forças? Bacana, Thiago. Bom dia a todos. Queria primeiramente também parabenizar aí a Fundação do Boticário pelo trabalho que vem a ser feito, essa condução, e pela parceria de longa data, né, contribuindo para fortalecer a agenda ambiental aqui do Estado do Rio de Janeiro, principalmente na temática de soluções baseadas na natureza, serviços ecossistêmicos e pagamento por serviços ambientais. Agradecer também a Fijan por realizar esse evento. A gente está aqui também podendo trazer nossa visão, né, e falar um pouco sobre esse tema. Então, acho que primeiro destacar, quando a gente fala sobre esse território, que é a região hidrográfica da Baía de Guanabara, e aí puxando um pouco também do que a Cris falou anteriormente, né, nós estamos falando de uma região muito importante, porque ela concentra, né, boa parte da região metropolitana, e ao mesmo tempo relembrar que é uma área que ela possui um ativo ambiental muito grande, né, então a gente está falando de uma área que 1/4 dela é a área urbana, mas a gente tem ainda quase 40% de cobertura florestal nesse território, que está concentrado principalmente nas cabeceiras, na região serrana, e que muitas vezes passa desapercebido pela população que mora e que vive aqui, e que a gente depende hoje desse ativo, né, inclusive para o abastecimento da porção leste da região metropolitana. Então, hoje a gente já depende dessas soluções baseadas na natureza, a gente tem uma riqueza muito grande, tanto em termos de vida no espelho d'água, mas também nesse território. Então, falar que a gente tem aí 115 unidades de conservação dentro desse território, então que essa estratégia de conservar a natureza é muito importante, né, então manter e implementar essas unidades que hoje existem, e apesar de ser muito conhecido que a região metropolitana depende da importação de água, né, da bacia do Rio Paraíba do Sul e da região hidrográfica do Guandu, que a gente tem dentro desse território 81 mananciais de abastecimento, né, que é importante conservar para garantir o abastecimento, né, tanto do leste da região metropolitana, então mais de 2 milhões de habitantes, e também de outras pequenas localidades e distritos que dependem dessas 81 captações que estão dentro desse território. Né? Então, acho que valorizar, primeiro dizer que já é uma estratégia importante, que a gente depende disso, a gente tem um ativo ambiental que é importante manter, e que também a gente tem um desafio de recuperar e conservar. Então, acredito que o movimento ele entra também tanto para fortalecer essa agenda de conservação, o movimento Viva Água, como também alavancar essa agenda de recuperação e restauração nesse território. Então, a gente está falando aí de pelo menos assim, mais de 40 mil hectares de demanda, né, de áreas prioritárias para restauração florestal, visando a proteção desses mananciais que eu citei, desses 81 mananciais de abastecimento, e a gente também fala aí de um passivo de mais de 20 mil hectares
de restauração em áreas de preservação permanente dentro desses mananciais também, né? Então, a Cristiane falou da importância do sistema de gestão de recursos hídricos, os instrumentos de gestão, dos planos de bacia. Então, também destacar aqui que hoje a gente tem um Conselho Estadual de Recursos Hídricos que tem uma Câmara Técnica específica para discutir essa temática de infraestrutura verde. Então, valorizar que o sistema de gestão hoje tem reconhecido a importância das soluções baseadas na natureza como uma estratégia para enfrentamento dos desafios para a segurança hídrica. Então, para ter uma Câmara Técnica hoje que só discutir isso também se reflete nos comitês de bacia que têm investido nessa temática, e o Comitê Baía de Guanabara também tem aportado recursos e investido nisso, tanto que hoje uma iniciativa, né, que o INEA, por meio, né, do Oasis Lab, que o próprio André já citou, que foi desenvolvido pela Fundação, com a parceria também da FISJAN e outros atores, né, alavancou recursos, né, o Ministério Público destinou recursos por meio de um TAC para construir um projeto de solução baseada na natureza na bacia do Guapimacacu, nesse manancial que abastece o leste. Tem recursos, né, investimentos do Comitê de Bacia, assim como também tem a participação da Emater, da Embrapa, dentro desse projeto, junto com o INEA, Comitê, então valorizar também todas as instituições que já têm atuado e têm trabalhado nesse território. Mas aí dizer que a gente tem desafios para inventar, que é construir e fortalecer capacidades para a restauração, para fomentar essas boas práticas agropecuárias, né, o turismo sustentável, tudo que está aí mostrado no vídeo. A gente já tem muita coisa acontecendo, mas acho que pode ter muito mais. Então, quando a gente fala dessas cadeias, a gente fala aqui de vários atores que têm que estar envolvidos para que isso aconteça, não só o poder público. Então, o movimento ele vem mesmo, importantíssimo para poder construir isso, fortalecer essa agenda. Então, a gente fala aí de poder público, indústria, agricultores, extensionistas, né? A gente fala também da sociedade civil. Então, todos esses atores que fazem parte do movimento, a importância para que a gente consiga superar, né, esses desafios, a importância de mecanismos de financiamento para a restauração e para essas boas práticas, né, fortalecimento dessas cadeias produtivas sustentáveis que foram demonstradas, e também outras medidas de conservação, né, para fortalecer, né, o que hoje, a conservação do que ainda hoje existe. Então, é isso, né, o movimento ele tem um papel fundamental para fortalecer e disseminar as soluções baseadas na natureza para garantir a segurança hídrica, né, e aí dizer que ele vem a contribuir com o programa Pacto pelas Águas, que o INEA e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade conduz no sentido de ter esse olhar estratégico para a proteção dos mananciais, as políticas de pagamento por serviço ambiental, a própria questão da implementação do serviço florestal, né, o cadastro ambiental rural, a própria gestão das unidades de conservação, entre outras ações. Então, acabei estendendo um pouco minha fala, mas queria, assim, ressaltar mesmo que o desafio é grande, mas, ao mesmo tempo, acho que o movimento vem a contribuir para essa agenda que é tão importante. Então, é isso. Muito obrigado, Maria. Eu acho que seria... a gente poderia passar uma manhã toda aqui falando sobre, né, sobre essa agenda de políticas públicas, de projetos. Nós temos visto aí, né, que esse movimento pós-Oasis Lab, ele já é uma semente que vai, né, que com certeza a gente espera que caia em solo fértil aí, que possa já começar a gerar alguns resultados e produtos no ano que vem. E eu queria destacar, né, sobre a tua fala, essa necessidade de a gente compatibilizar, né, o desenvolvimento rural sustentável com estratégias de conservação e recuperação, né, do uso do solo por meio de cadeias produtivas sustentáveis, muito inspirado nisso, né, nessas demandas do território. Dá uma boa notícia, já aqui um spoiler, que no ano que vem, né, a Fundação Grupo Boticário está lançando uma chamada de apoio a projetos específica para o tema da restauração ecológica na Baía de Guanabara, né. Então, a Baía de Guanabara é um dos nossos territórios, então em breve a gente traz mais informações em detalhe, mas vai ser uma chamada com caráter também muito focado em inovação, em trabalhar, né, projetos colaborativos e visando destravar recursos, né. Acho que a gente conversou com vários de vocês, o próprio Piquet traz uma visão muito interessante sobre, né, quais são os gargalos que existem para que a gente possa fazer fluir recursos que estão disponíveis, né, mas em algumas vezes não são possíveis de utilizá-los, né, recursos públicos principalmente. E já conectando com uma outra vertente, que eu queria convidar aqui nosso amigo JB, do Sistema B. Ontem eu até estava comentando que o JB tem B até no nome, né? Sistema B, uma pessoa
movida, né, por propósito, por impacto. A gente gosta muito de conversar contigo, JB. E essa ideia, né, existem vários dados, né, que apontam que os recursos globais, né, pensando em ordem global, né, para a conservação da biodiversidade, cerca de 1/4 deles podem vir de recursos públicos e da filantropia. 3/4 do investimento em conservação ele vai precisar vir, né, do investimento privado. E nisso nós observamos, né, que ainda faltam, né, como a Maria falou, a construção de capacidades, modelos de negócio, cooperativas, empreendedores, e aí para que esse investimento privado possa chegar de uma forma com menos risco, né, mais garantida, e já que são projetos também que levam tempo, né, projetos de conservação, a gente está falando em 10, 20, 30 anos, né, e aí nesse sentido, o capital privado, né, o recurso de grandes empresas, ou mesmo também, né, os ecossistemas empreendedores que fazem essa economia local girar, são um foco de atenção aqui do nosso movimento, né. Então, JB, eu queria te perguntar aí, como é que você enxerga, né, as oportunidades para trabalhar esse ecossistema de impacto, né, de negócios de impacto na Baía de Guanabara, o que já tem, o que já falta, e como que o Sistema B chega aí nesse barco, né, com qual motivação vocês né, embarcam junto com a gente aqui nesse movimento. Obrigado, Thiago. Bom dia a todas e todos. Prazer imenso estar aqui lançando esse programa, esse projeto, né, esse movimento junto com vocês. Obrigado aí, não só a Fundação Boticário, Firjan e todos os parceiros que estão contribuindo já desde 2019, né, para fazer isso acontecer, porque o movimento participativo leva tempo, né, a transformação leva tempo, muitas conversas têm que ser feitas. Bom, é um prazer, falando como Sistema B, a gente iniciar um projeto totalmente conectado com o território. Para nós, a economia, ela precisa ser baseada em ecologia, né? No final das contas, estamos falando do mesmo radical, oikos. Oikos é cuidar da casa, né? Ou administrar a casa. Então, cuidar da casa é cuidar do nosso território, cuidar do nosso corpo. Então, é muito importante a gente integrar os benefícios que são gerados pela atividade econômica aos benefícios que são gerados na vida do dia a dia das pessoas e na relação que elas têm com o seu território, com o seu lugar, né, onde elas vivem. E de fato, Thiago, existem 150 milhões de empresas no mundo. E as organizações sociais que formam empresas só perdem para as famílias, né? Então, a atividade econômica empresarial é fundamental para a gente avançar com uma agenda de transformação. E durante todo esse tempo ao redor do mundo, né, nesses 15 anos de atuação, a gente procura fomentar e promover um ecossistema que formam negócios que são melhores para o mundo. Não melhores do mundo, né, não num caráter competitivo, mas que são melhores para o mundo. E os aspectos econômicos, ambientais e sociais são indissociáveis. Então, a gente acredita muito numa agenda de triplo impacto positivo. Cada negócio tem que endereçar ao mesmo tempo impacto positivo econômico, ambiental e social. E o aspecto ambiental de recursos hídricos, né, cuidar da circularidade de cada negócio, cuidar do uso da nossa água, do reuso, tem tudo a ver com a saúde do próprio ecossistema, né, de uma baía viva, uma baía de qualidade. Então, dentro desse programa, a gente acredita muito em fortalecer negócios e programas de aceleração, de incubação, que consigam ajudar pequenos negócios locais e grandes empresas, médias empresas, a mensurarem o seu impacto positivo, seu triplo impacto positivo, a monitorarem o seu triplo impacto positivo e a compartilharem, né, a publicarem o seu triplo impacto positivo, onde a gente consiga, através de uma simbiose econômica, uma simbiose industrial, compartilhar recursos no território para que a gente consiga endereçar
os desafios biorregionais, né? Cada território tem a sua característica, cada território tem a sua característica física, biológica e social. Então, é importante que os negócios consigam também endereçar especificamente as necessidades daquele bioma, respeitando os limites, não só planetários, mas os limites daquele bioma, daquele ecossistema, e, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades de cada um. Então, o desafio é grande, claro, né? E o universo tem seu tempo, né? A gente quer fazer a transformação rápido, mas ela leva tempo e, às vezes, não vai no momento onde a gente quer, né? Ela não é imediatista, né? A revolução ambiental aí tem 50 anos, né, no planeta que a gente vive, e a gente está dando passos cada vez mais em direção a essa conscientização de cuidar do nosso planeta. Então, estou muito animado para começar, isso aqui é um ponto de partida, a criar estruturas, plataformas dentro do Viva Água, atuando em parceria coletivamente para a gente melhorar os negócios e fazer com que esses negócios nasçam ou se transformem em organizações que resolvam problemas sociais e ambientais da Baía de Guanabara. E com isso, fomentar esse desenvolvimento econômico, né? A localização econômica do território. Então, vamos que tem muito trabalho pela frente. Obrigado, JB, João. Eu acho que esse momento de lançamento aqui do movimento, né, é interessante como as falas vão se concatenando, né, a partir dessa visão macro da política, do Comitê de Bacia, a atuação, né, do INEA com soluções baseadas na natureza. Eu fiz essa provocação justamente, né, JB, sobre o papel do privado, e é muito interessante mesmo esse dado, né, que se comenta da quantidade de empresas e quanto nós precisamos caminhar, né, nesse sentido de trazer oportunidades e, ao mesmo tempo, dividir, né, essa responsabilidade sobre o território, sobre as comunidades que vivem nesse território. Teve uma pergunta no chat que eu acho que se conecta com isso, eu acho que a gente não vai ter tempo para responder todas, talvez, né, do José Carlos Ferreira. Obrigado pela tua pergunta, José. Acho que essa fala do João aqui do Sistema B, de certa forma, conecta um pouco com a resposta, né, que para enfrentar a Baía de Guanabara tem diversos problemas e, né, que precisamos eliminar o que polui, né. Então, a gente conversa muito, né, com o João, com o pessoal do Sistema B, sobre como, de fato, né, não sei se a melhor palavra a gente vai conseguir eliminar no curto prazo, né, mas fazer essa transição, né, de atividades que hoje são poluidoras, que elas geram economia, elas geram impacto econômico, mas elas também têm externalidades negativas, né? Então, acho que o nosso papel aqui é realmente apoiar, né, para que esses ecossistemas de empresas se apoiem também mutuamente, né, como você falou, façam a sua parte, compartilhem resultados e na medida do possível vão fazendo essa transição do seu modelo para um modelo que não só neutraliza seu impacto, né, a gente fala muito em neutralizar as emissões ou tratar os resíduos, mas gera um impacto positivo. Isso é possível, a Fundação do Boticário acredita muito nisso, é por isso que nós estamos aqui nesses ambientes, nesses fóruns também, né, para que a gente possa realmente gerar, a partir de informações técnicas, robustas, científicas, uma colaboração nesse sentido, né? Como eu falei, acho que a sociedade que colabora, ela... Obrigada aí à Fundação Boticário e os demais parceiros pelo convite. É uma felicidade estar aqui hoje lançando esse movimento que vem sendo construído a várias mãos. É um prazer enorme para o Humanize fazer parte desse movimento, mas respondendo aí a pergunta ao Thiago, como os colegas já comentaram aqui, temos diversos desafios que precisam ser endereçados que o Movimento Viva Água se propõe a atuar. A conservação da natureza, a garantia da segurança hídrica, o apoio dos negócios de impacto socioambiental, só para citar aqui alguns, e tudo isso garantindo, claro, o envolvimento efetivo das pessoas locais. Para trabalhar com esses temas tão complexos, o movimento tem como essência, né, o trabalho com esses diversos atores de diversos setores, que é sensacional, essa parte mesmo de colaboração que o Thiago vinha falando antes da minha fala aqui. Desde o início, lá no SenseLab, o Movimento Viva Água traz como proposta essa conexão, a formação de um espaço coletivo para somar e multiplicar as ações para conquistar o resultado mais expressivo. Mas assim, chegando aí na pergunta mesmo do Thiago, né, no foco,
Nesse movimento de multiatores, queria ressaltar então o papel da filantropia. Assim como o movimento, o Humanize prioriza o trabalho em parceria e essa filantropia colaborativa. E é por isso que a gente está aqui nesse movimento. A gente entende que há um grande poder de alcance de resultado e integrar esses diferentes tipos de capital. Aqui no movimento, a filantropia tem uma função para além de somente a doação de recurso. A filantropia, junto com os parceiros, pode, por exemplo, apoiar a estruturação do ecossistema de negócios de impacto socioambiental, desde identificando e apoiando a formação e o desenvolvimento de negócios, até mesmo a divulgação e a importância dos negócios para gerar inovação em uma região que tanto precisa dessas soluções inovadoras como a Baía de Guanabara. E é isso, gente. A gente espera que o movimento e a conexão desses diversos atores para transformar os desafios em oportunidades de ação nesse território, que é tão complexo, mas é tão importante. Então, acho que é essa mensagem que a gente quer deixar aqui. E a gente está super feliz de estar aqui nesse momento, aqui celebrando esse processo tão bonito e aí almejando tanto impacto nesse território. Obrigada, Thiago. Obrigado vocês, Laura. Sejam bem-vindos novamente, né, ao movimento. O movimento é nosso e eu destaco, né, isso na tua fala, né, pensar na filantropia do ponto de vista de conexões mais colaborativas, acho que mostra, né, a Fundação Humanize, a gente já está desenvolvendo essa simbiose, né, que o JB comentou. A gente passou por um processo bem interessante ano passado, né, de mentoria com a Rockefeller Philanthropy Advisors, que nos ajudou, né, a desenvolver também uma visão conjunta, né, de como nossos recursos filantrópicos podem somar, e isso está se materializando aqui, né, já também dando um pequeno spoiler aí sobre uma ação que a gente está desenvolvendo dentro do Movimento Viva Água, que é a criação de um fundo filantrópico para apoio, né, a ações socioambientais e também apoio ao empreendedorismo e a negócios na Baía de Guanabara. Então a gente está lançando esse fundo também nesse mês, né, em parceria aí com a TRE, Fundação Avina e o Parsifal 21, os quais a gente também agradece por toda a energia, todo o empenho aqui. E já nesse sentido, né, quando a gente fala então em finanças, como eu comentei, né, as atividades que normalmente são vistas, né, como poluidoras, é um fato, né, que a Baía de Guanabara ela é uma potência, né, no sentido de geração de economia, com atividades industriais muito, né, realmente potentes e fortes, mas que por outro lado causam, né, de alguma forma, impactos que têm sido, né, no olhar da agenda de sustentabilidade, especialmente da Firjan, né, têm sido endereçados muito bem, né, por meio de planos concretos, né, estratégias conjuntas, e a Firjan vem junto conosco, né, desde 2019, nesse impulso, né, de motivar e catalisar e engajar grandes indústrias aí, né, do território para vir conosco. Então, acho que o convite hoje aqui, esse lançamento do Movimento Viva Água, é para celebrar, mas também para deixar as portas abertas, né, para que essas indústrias se aproximem, cheguem junto, conheçam, né, de como elas podem contribuir com esse pipeline de ações que está sendo geradas. Eu, em breve, daqui a pouquinho, vou mostrar um pouquinho como que está a estrutura de planejamento do movimento, mas, obviamente, a gente está lançando aqui o Movimento Viva Água dentro de um seminário focado na indústria, acho que já representa um pouco isso, né, um símbolo, é simbólico, né, do ponto de vista de transformação. Então, Lídia, já fazendo agora uma pergunta para você, né, esse é um ponto crucial aqui, né, eu acho que para o sucesso do movimento, que é o papel, né, da Firjan e como as indústrias de fato podem se engajar, né, então, como que você enxerga isso, né, a partir de agora, né, como que nós podemos materializar aí o nosso planejamento estratégico do ponto de vista operacional, né, junto da Firjan? Obrigada, Thiago. Antes eu quero agradecer a oportunidade, dizer que a gente se sente bastante acolhido e confiante nesse movimento, junto com a Fundação Grupo Boticário e com as outras instituições de peso que fazem parte aqui do movimento. A gente tem um alinhamento de propósito, né, justamente por acreditar que é possível contribuir positivamente para o território e acreditar nessa resiliência da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara nos levou, então, a unir os esforços. E segurança hídrica e resiliência climática, que são os principais temas do movimento, né, são temas muito caros para a Firjan, porque a gente entende a dependência do setor empresarial em relação ao capital natural, que estão atrelados a riscos, sejam eles operacionais, físicos, econômicos, regulatórios, e principalmente porque a recuperação da infraestrutura natural é uma condição essencial
para a disponibilidade de água no estado do Rio, né, um importante impulsionador no desenvolvimento de uma agenda positiva nas empresas e na relação com os públicos de interesse, e que é algo que está muito alinhado à agenda ESG, né, que a gente vem trabalhando fortemente. Bom, e falando aqui especificamente sobre como que as organizações, né, outras empresas podem participar junto com a gente, né, esse é um movimento vivo, né, então outras organizações, outras empresas podem vir participar, e essas instituições, elas podem participar compartilhando os seus cases de sucesso, contribuindo com ideias, com projetos, com soluções, ou até mesmo buscando entender, né, como que funciona o movimento e para entender como que pode somar forças. Já existem, né, soluções baseadas na natureza de sucesso que são empregadas pelas empresas na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, né, mas que são muito pouco conhecidas, infelizmente. A gente tem tratamento de efluentes sanitários e industriais por meio de jardins filtrantes, tratamento de resíduos de banheiro químico através de sistemas biológicos, lagoas de polimento, uso de micro-organismos na contenção de acidentes e remediação, ações de reflorestamento de áreas estratégicas com foco na segurança hídrica, né, no abastecimento das pessoas, das indústrias, enfim. E faz parte, né, do nosso papel enquanto federação jogar luz a essas iniciativas, né? Quando a gente tem algo negativo que ocorre relacionado ao ambiente natural, a gente vê, né, bastante energia empregada no destaque dessas questões negativas. Não que isso não seja importante, né? É super importante haver transparência, só que, infelizmente, a gente não vê essa mesma energia empregada em ações positivas, né, que precisam ganhar mais visibilidade. E não apenas pelo mérito, né, pelo legítimo merecimento, mas também para que sirvam como norte e inspiração para outras instituições, né, para que sejam estabelecidas parcerias, principalmente para que façam parte de um movimento como esse, né, para que seja possível mapeá-las, convidá-las, enfim. O nosso chamado aqui hoje, enquanto Firjan, é que para que outras empresas, outras instituições, né, se juntem a nós, principalmente o setor privado, né, porque a gente entende a Baía de Guanabara, né, a bacia hidrográfica como um todo da Baía de Guanabara como um território único, onde urbano e natural se misturam, né, de forma sem igual, e a gente tem inúmeras oportunidades aí, mas que são constantemente perdidas, e a gente entende também que discutir essa degradação em pleno 2021 é um pouco desgastante para a sociedade como um todo, né, que já está cansada de promessas que não foram para frente, né? E o movimento, ele vem nesse momento, né, ele chega como um modelo estruturado que pode verdadeiramente contribuir para a melhoria desse ambiente natural, né? Com liderança de uma instituição com experiência em natureza, que traz novos elementos, né, que não foram considerados, né, ainda não considerados por outras instituições anteriormente, né? Então chega aí como uma esperança. É um movimento que abraça a bacia hidrográfica como um todo, que une ações que até então estavam pulverizadas, né, realizadas isoladamente, abrindo possibilidade para que outras ações que ainda não fazem parte venham a fazer. E a gente, claro, não acredita que o movimento vai solucionar tudo, né? Nós temos problemas graves no território, mas a gente confia muito no processo, né, que tem um potencial gigante para continuamente agregar e contribuir para soluções urgentes. Bom, enfim, a gente tem aí um território riquíssimo, a gente acredita que, se recuperado, o potencial dos serviços ecossistêmicos é gigante, né? São oportunidades de geração de emprego e renda, recreação, lazer, valorização imobiliária, desenvolvimento industrial, fortalecimento da cadeia produtiva, empreendedorismo, e a gente espera que o movimento desperte um processo contínuo de melhoria do ambiente e que, principalmente, desperte esse entendimento, né, de todos, desse link, dessa relação entre natureza e negócios. Maravilha, Lídia, obrigado. Eu acho que essa visão que você fala, né, de ter esse histórico, né, de desilusões, nós compreendemos ao longo desses últimos 3 anos que isso é uma tônica. Eu acho que vale para o Brasil como um todo, né, mas Baía de Guanabara em si tem teve, né, esse histórico, e na nossa visão de impacto a gente buscou focar também, né, enquanto esse movimento gera de
dessa ressignificação, né, relacionada ao orgulho do território, das pessoas se sentirem mais parte dele, se responsabilizarem, a gente valorizar questões relacionadas à cultura, à arte, né, como também uma forma de valorização do território. Então, tudo isso certamente não vai ser a bala de prata, né, que vai resolver todos os problemas, mas com certeza vai contribuir, né, dentro de uma visão de teoria da mudança, que é a ferramenta de planejamento que a gente usa, né, ou seja, a partir de um contexto, de uma problemática, quais são intervenções que vão se concatenando e vão gerando uma visão de impacto aí para os próximos 10 anos, né. Então, já tocando nisso, eu queria compartilhar rapidamente com todos aqui que estão presentes e com os nossos realizadores aqui no Conselho Estratégico, falar um pouquinho sobre governança, né? Se puderem colocar, eu mandei, a gente tem 3 imagens, isso, a primeira delas, né? Então fala ali sobre o modelo de governança do movimento Viva Água. Então, se puder, por gentileza, colocar aquela primeira imagem, só para mostrar isso que a Lídia comentou, né? Então, a estruturação do movimento Viva Água, ela tem 3 grandes camadas, né? Uma camada que seria o nível estratégico, em que essas organizações que estão aqui, né? O Comitê de Bacia, INEA, Sistema B, a Firjan, Instituto Manizzi, o IDG e a Fundação Grupo Boticário formam o Conselho Estratégico do movimento, né? Ele tem relação muito mais de trazer expertises e olhares do que necessariamente, né, ter uma cadeira ali. Então, a gente criou esse fórum justamente para ter um ambiente diverso, né, de conexões estratégicas dentro desse conselho. Um nível tático, em que a Fundação Grupo Boticário, nesses próximos 2 anos, está ocupando esse lugar de secretaria executiva, né? Ou seja, nós vamos manter aí esse papel de realmente, além de ocupar um papel estratégico, tocar esse bumbo, chamar mais gente, né? Fazer ações focadas em articulação, isso assessorado por esses 3 comitês que estão ao lado aqui, né? O Comitê de Articulação e Participação Social, o Comitê Técnico-Científico e um Comitê de Finanças e Negócios de Impacto, que são comitês de assessoramento que estão sendo montados, né? E no nível já operacional, então onde as coisas realmente estão acontecendo, nós viabilizamos essa visão de longo prazo, né, de planejamento estratégico, por meio de 5 eixos estratégicos, né, que são cadeias produtivas da sociobiodiversidade e empreendedorismo de impacto. Então, nesse eixo, nós estamos desenvolvendo programas de aceleração, incubação de negócios, né, mapeamento e diagnóstico das principais cadeias produtivas que podem ser viabilizadas. O programa Natureza Empreendedora, que foi rodado esse ano em parceria com o Sebrae Rio, se mantém, né, como uma constante aqui dentro desse eixo, né, ou seja, criar e fortalecer capacidades. O eixo 2 fala de infraestrutura natural, ou seja, o papel, né, das florestas e ecossistemas para promover a segurança hídrica e aumentar a resiliência climática, principalmente na região costeira, né, na região hidrográfica. Então aqui Marie citou alguns exemplos, né, iniciativas que estão sendo já iniciadas aí em parceria, né, esse convênio com o Ministério Público, do qual a Fundação faz parte, né, como por meio de um termo de adesão. Então projetos específicos, agendas, né, programas de PSA e outras estratégias que promovam a infraestrutura natural. Essa chamada da nossa teia de soluções ano que vem tem um foco muito grande, né, nessa agenda da restauração. O eixo 3, que são finanças sustentáveis, aqui está o coração, né, de quais vão ser os mecanismos de financiamento de todas essas ações, né? Obviamente, ter um grande plano sem ter como pagar essa conta, né, inviabiliza. Então, nós estamos realmente aqui dentro desse eixo, desenvolvemos esse ano, né, o escopo, estratégia e regras, né, de um fundo filantrópico que está sendo iniciado junto com a Fundação Grupo Boticário e o Instituto Manizzi, e além disso tem essa estratégia de combinação de recursos, né, numa lógica de ampliar e potencializar recursos que possam fluir para os projetos e ações do movimento. O eixo 4, indústrias e cadeias de valor, né, obviamente uma conexão muito forte com essa agenda de ESG que a Lídia comentou, e o eixo 5, mobilização, né, comunicação para mobilização da sociedade. Então, a gente está lançando agora, no mês que vem, né, uma web series aí sobre a Baía de Guanabara, o próprio vídeo institucional e outras ações que estão previstas para o ano que vem, de mobilização mesmo, né, comunicação e engajamento. No próximo slide, só ilustrando, né, quem são os membros do Conselho hoje, eu já comentei, mas para deixar marcado aqui, todo mundo conhecer, lembrar e reconhecer, né, esses nossos parceiros. E por último, eu deixo aqui um slide também sobre, né, a relação dos eixos estratégicos com
as dimensões da segurança hídrica por meio de soluções baseadas na natureza, né? Então, todo o nosso trabalho está orientado por esse framework que trabalha a dimensão humana, né, do abastecimento, a dimensão econômica, né, da água para os processos econômicos, a dimensão ecossistêmica, né, da biodiversidade, da proteção, do fortalecimento das unidades de conservação e áreas protegidas, e essa dimensão da resiliência. Então, tudo isso né, nos fortalece, né, para ter um framework robusto de trabalho, falando sobre uma governança também que tem a participação de diversos atores, e ela está aberta, né. Nesse sentido, acho que falando um tema de governança, acho que ele é bem estratégico para a gente fechar, né, o nosso dia de lançamento, e eu queria convidar aqui o nosso querido amigo Ricardo Piquet, diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que tem sido um grande parceiro também desde 2019, né, com o seu time, abrindo as portas também da instituição, do Museu da Manhã. Piquet, eu acho que você ficou com uma tarefa boa aqui de fazer uma fala de fechamento, mas a gente não podia deixar também de reconhecer, né, todo o teu histórico, né, de atuação na Baía de Guanabara, da organização, e você como pessoa, uma liderança ambiental aqui no Brasil, que a gente admira muito, né, e quando a gente fala de governança, de conexões e próximos passos, né, com base na tua experiência, eu deixo essa pergunta, né? E agora, Piquet, como é que a gente bota tudo isso no chão, né? O que vem aí para o ano que vem? Como é que você chega também nesse movimento com uma visão do que pode acontecer de fato aí a partir desses próximos anos, né? Seja bem-vindo, Piquet, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Eu queria começar agradecendo aí ao próprio Tiago, à Fundação Boticário, pelo convite para estar nesse grupo, nesse time, e juntos aí por uma causa mais do que nobre. Agradecer a Fijan pela oportunidade do encaixe aí desse papo dentro do evento da Fijan, e a todos os parceiros que estão aqui, né? Mas, Tiago, a gente, como nós já conversamos aí há algum tempo, e ouvindo aqui as falas dos nossos parceiros aqui de governança, né? É muito importante para ter a dimensão desse projeto, a dimensão do território, a dimensão real e a dimensão simbólica para toda a região, e é de uma responsabilidade muito grande entrar nessa seara aqui, estar junto com vocês, com instituições do porte da Fijan, com o Comitê de Bacia junto, com o Sistema B, com a própria Fundação Boticário e Humanize, e com o INEA, né, que é a instituição do Estado talvez mais próxima disso tudo, aumenta a responsabilidade a partir da própria colocação da Lídia sobre o nosso histórico de desilusões. Eu ontem postei para convidar as pessoas para participarem desse encontro numa das redes, e as primeiras observações foram: tomara que isso tenha algum efeito prático. É sinal dessa desilusão, né? A gente tem um histórico muito ruim do passado, dos investimentos, das mobilizações, dos sonhos, de todos os empreendimentos que não deram resultado, né? Há 3 anos atrás, nós fizemos, inclusive convidamos o Axel Grael, que era o então presidente do INEA, subsecretário na época daquele acidente da Baía de Guanabara, e convidamos a Associação de Pescadores, né? Em 20 anos não aconteceu nada com aquele pessoal. Eles não foram escutados. O depoimento deles é triste, porque eles pescavam, o acidente não permitiu, as áreas que não foram atingidas, tinha a marinha, outra área que eles iam, que não permitia pescar, eles foram para outra área, tinha o tráfico, depois foram para a milícia. É um território a ser cuidado, mas muito complexo, né? Então, não temos aqui nenhuma ilusão, como você disse, que esse movimento seja a bala de prata e que vai resolver o problema, mas a gente tem que ter muito pé no chão, né? Acho que o movimento está muito bem estruturado, e aí eu parabenizo a equipe toda, a partir do Tiago, pela estrutura de governança, que eu acho que dá um respaldo muito importante para começar a trabalhar, para criar métricas, para acompanhar tempo em tempo e dar satisfação a todos que foram envolvidos e convidados para esse movimento, né? Sem métricas, sem mensurar, a gente não avalia, não gere nada. Então, acho que a gente tem todas as ferramentas para isso. Mas a gente precisa ir muito além, né? Quem são os responsáveis, quem são os demandadores, quem são os poluidores? Eu acho que esse mapa de problemas e soluções, acho que a gente tem que inserir nesse contexto, e foi nessa tentativa que nós oferecemos o Museu do Amanhã, que é o museu mais visitado da América do Sul, está de frente, está dentro, literalmente, da Baía de Guanabara.
tem um visual espetacular que conclui a visita à exposição principal. Nós montamos um painel ao lado da exposição principal no andar superior para falar da Baía de Guanabara. Trouxemos experiências de outras baías do mundo para mostrar como é possível trabalhar e revitalizar baías, como foi a Baía de Sydney, como foi a Baía de Chesapeake, ou a própria Baía de Tóquio, mas trouxemos a Baía de Jacarta, que também não foi uma solução razoável, para que as pessoas pudessem se inspirar e saber que é possível fazer. Né? Tive alguma experiência muito interessante com um movimento semelhante a esse, que ganhou muito corpo, lá no Lago de Itaipu, cultivando água boa, que você negociava com 10 mil pessoas para que eles pudessem tomar consciência, quem estava rio acima, cuidar da água que vem para rio abaixo. As comunidades de baixo conversavam com as de cima. Esse é um movimento popular, um movimento de comunidades, mas também envolvendo autoridades com recursos financeiros para poder dar conta dessas demandas. Né? A gente aqui tem a Fijan, claro, que tem a relação com todo o empresariado e as consequências dessas empresas nos cursos d'água que chegam à Baía de Guanabara. Nós temos o INEA aqui, responsável por boa parte desses investimentos. Agora, com o processo de privatização de parte da SEDAI, a EGEA, Águas do Rio, deve fazer parte dessas soluções, até como meta por contrato, né? A gente deveria estar perto deles, e estamos conversando aí, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisava, dentro daquela linha do observatório, colocar na total transparência o que é que está acontecendo e o que é que não está funcionando. Nós temos aqui, eu pretendo conversar em breve com a Marie, mas temos uma relação com a CEAS, né? E temos grandes dificuldades. Nós temos um projeto, nós gerimos o Fundo da Mata Atlântica, com a responsabilidade de fazer a gestão das unidades de conservação, e é um trabalho que não deveria se aproximar desse conjunto de forças aqui, trazer um pouco para beber na fonte da governança, estabelecer projetos, planejamento, metas, através do Fundo da Mata Atlântica, que tem a Secretaria de Meio Ambiente como gestora, o braço do comitê do Fundo da Mata Atlântica, e infelizmente não avança. Nós temos, por exemplo, um Florestas do Amanhã, com recurso do TAC da Petrobras, promovido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que é nosso parceiro. Nós assinamos um convênio com o Ministério Público para poder usufruir dos dados do MP em Mapas, que é uma riqueza que a gente poderia, inclusive, agregar aqui a essa governança como fonte de informação desses dados. Nós temos, o Estado prometeu ao Ministério Público 5.500 hectares de área para serem restauradas só na região hidrográfica 5, a Baía do Guanabara. A Maria falou ainda há pouco aqui que tem só de demandas na área de restauração dos mananciais 20 mil hectares, mais 40 mil hectares em outras áreas. A gente não conseguiu 500 hectares, com recurso depositado em conta há 3 anos. Dos 500 hectares que nos enviaram, hoje só tem razoáveis para execução, com contratados já assinados, 300 hectares. É muito longe do que a gente está vendo aqui como possibilidade de atuar. Então, alguma coisa está errada. É claro que a estrutura da secretaria é muito precária. Você veja que um dos contratados está há 2 meses com ação no campo e a área não teve condições de ir lá verificar 2 meses. Não tem condições de a gente pensar num projeto macro do tamanho da Baía de Guanabara se, claro, os órgãos públicos, não estou falando só da Secretaria Estadual, mas secretarias municipais que estão envolvidas, se elas não forem engajadas com essa prioridade, a coisa não vai andar. Não adianta esse movimento aqui da sociedade civil se os atores que estão com a incumbência de fazê-lo não fazer. Eu sei do sofrimento lá da secretaria adjunta, a subsecretaria responsável por essa área, em conversar no passado com as secretarias municipais em meio a campanhas políticas. Os municípios, prefeitos, secretários, não estavam nem aí para oferecer áreas para essa restauração. Então, se o conjunto das forças não forem agregados, mobilizados, engajados, a gente vai enxugar gelo, né? E vai só contribuir com esse mundo, com esse histórico de desilusões. Então, eu não queria ser pessimista, eu sou bastante otimista, senão não estaria aqui. A gente tem que mexer, a gente tem que trazer aí, levar esse suporte
via Marie ou via a Lídia para a Fijan, para que isso, de fato, a gente tenha as conexões adequadas e que façam diferença na ponta. Aí eu trouxe aqui esse exemplo do Cultivando Água Boa. A gente tem que conversar com todas as entidades que estão preocupadas e sobrevivem disso, né? A gente quer colocar um mapa lá na exposição principal do Museu da Manhã para oferecer para mais de 1 milhão de pessoas que visitam anualmente, fora os outros que hoje visitam virtualmente, que a Bahia tem solução, né? A gente tem lá uma estrutura e vamos desenhar um cenário possível da Baía de Guanabara despoluída, o impacto disso na vida das pessoas, na valorização dos imóveis, na atividade turística, na redução do trânsito no Rio de Janeiro, na medida em que as pessoas usufruem da Bahia e deixam de cruzar a cidade para ir para o outro lado, para frequentar praias, por exemplo. Então, é uma mudança de cenário completa e que afeta a todos, envolvidos na área ambiental diretamente ou não, né? É um território, de fato, muito importante, muito complexo. Só um grupo desse aqui se reunindo pode ajudar a levantar esse humor e mudar um pouco esse histórico de desilusões que a gente já vem acompanhando há tantos anos. Então, Tiago, é nesse desejo de muita energia boa, de engajamento e de envolvimento de pessoas que possam, de fato, contribuir com essa mudança desse cenário, é que nós estamos aqui à disposição, o IDG, com vocês todos, e mais uma vez agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Tá bom? Muito obrigado, Piquet. Acho que é sempre importante, né, a gente pontuar aspectos da realidade, né, do cenário realmente que se encontra. Então, acho que essa transparência é importante. A gente já começa aqui, né, lançando o movimento também já com esse aspecto, né, do que realmente, onde que a gente precisa mexer, e eu acho que esses aspectos relacionados a políticas públicas, eles estão presentes ali na teoria de mudança do movimento, né, intervenções específicas. Então, como é que a gente cria uma aliança, obviamente, com uma agenda positiva, mas de propor realmente coisas que venham a inovar e a destravar esses fluxos que você comentou. E a gente sabe, né, a gente está, inclusive, aqui com a Marie há um bom tempo, tentando suprir, né, algumas lacunas que o poder público às vezes não consegue, e também bebendo, né, se inspirando da fonte de qualidade técnica que existe, né, e então acho que é uma balança que tem que ir se equilibrando, certamente. E acredito muito, Piquet, que nós conseguimos, né, com esse grupo e com a junção de forças, propor coisas. O próprio Instituto Manizzi também traz um olhar de fortalecimento de gestão pública, né? A Fundação Grupo Boticário já trabalhou com aceleração de gestores públicos, né, para projetos de pagamento por serviços ambientais. Estamos acompanhando alguns outros processos. A gente vê, né, que não dá também para jogar toda essa responsabilidade no poder público. Talvez o terceiro setor venha, né, no sentido de criar e construir capacidade, e a inovação está justamente aí, né, na junção dessas diferentes agendas, para que a gente possa, de fato, fazer alguma coisa diferente, mas dentro de uma perspectiva muito real, muito transparente. Então, para a gente estar aqui hoje, né, fazendo esse lançamento, é também, ao mesmo tempo, assinar um termo de compromisso aí com o território, que a gente consiga trazer isso para as bases, né, reconhecer todos esses movimentos sociais. A gente deixa também aqui o nosso agradecimento, não vou conseguir nomear todos, né, mas diversas organizações de base, associações, cooperativas, nosso grande amigo Edmar, lá de São Gonçalo, que está desde 2019 acompanhando, Guardiões do Mar, Pedro Belga, Thaís, do Sinal do Vale. Então, assim, para citar algumas lideranças do território que eu gostaria, né, de deixar também todo o nosso carinho, todo o nosso apreço e esse compromisso, né, de juntar as agendas e seguir em frente. Então, esse é um grande marco, né, para nós. A gente agradece, né, nós agradecemos mais uma vez, né, Cristiane, do Comitê de Bacia, Marie, JB, Lídia, Laura e Piquet, né, por toda a energia esse ano. Foi um ano bem intenso, e queria deixar meu agradecimento também, né, para a Fundação Grupo Boticário, primeiro por ter me confiado, né, esse papel aqui de liderança aqui no território, de articulação. Agradecer ao André Ferretti, nosso gerente sênior aqui da área de economia da biodiversidade, porque muito desse mindset vem também dessa confiança que o André nos coloca, e da nossa diretora executiva, Malu Nunes, que também acreditou muito, né, na nossa chegada na Baía de Guanabara de uma forma positiva, né, que a gente consiga ressignificar todas essas relações, né. Então,
Dito isso, né, desejo aí um bom evento a todos. A gente teve a oportunidade de abrir esse seminário Ação Ambiental com uma temática riquíssima, né, focada na economia azul. Melhor impossível a gente, né, coroar e celebrar o final desse processo aí de governança, de formalizações dentro desse evento. Então, agradecer a FIGEA pela oportunidade, desejar um bom evento a todos. A gente tem uma semana aí intensa, com diversos painéis, com diversos temas que são muito inspiradores e com uma qualidade técnica tremenda. Então eu passo a palavra para o Fabrini aí para dar sequências nas discussões e desejo a todos um bom dia e uma ótima semana e tudo de bom.